Uau! O Slenderman era pra ser assustador, mas infelizmente não assustou ninguém. Talvez uns desavisados só. Seguinte, pesquisa do Twitter. Se pudesse ficar numa idade pra sempre, qual escolheria? A idade que eu tenho agora. Hoje vamos começar um pouquinho diferente. Antes de falar do filme de fato e dar a sinopse em 10 segundos, a gente vai falar sobre um subgênero que o Slenderman tentou emular. Tentou, mas falhou miseravelmente. Miseravelmente. E a gente está falando, é claro, do terror psicológico, que é um subgênero, ou horror psicológico, que é um subgênero de um dos gêneros mais amados do cinema, o terror. O horror psicológico trabalha muito menos com a sangueira, com a nojeira e muito mais com o climão, com a ambiência. Ele é menos visual e mais sugestivo. E ele trabalha, obviamente, menos o sensorial e mais o psicológico. É bom a gente fazer esse paralelo, assim, pra gente saber dividir aqueles filmes que trabalham com o que a gente vê para sentir do que o que vai como se infiltrar na nossa mente pra gente poder sentir, né? Gostar de passar um cagaço vendo uns filmes de terror de vez em quando é algo completamente compreensível. A psicologia, a psicanálise se debruçam sobre esse tema já há muitos e muitos anos, na verdade, alguns séculos. A gente tem uma sensação meio óbvia, né, quando a gente vê esses filmes, de ficar se colocando no lugar das pessoas que estão nele. Então, imaginando o que a gente faria se a gente estivesse lá nessa situação aterrorizante, que nos impõe medo, situações que deixam a gente acuados e que às vezes requer algumas atitudes até meio drásticas. Mas além dessa obviedade, dessa coisa, né, da empatia e tal, a gente tem uma explicação de grandes teóricos da psicologia, da psicanálise, como Ernst Jantz, um alemão do século XIX, tem Freud, tem Jung, ou Jung, sei lá como é que vocês pronunciam o nome desse cara, que se debruçaram para estudar sobre essa coisa do ser humano gostar de ler, no caso que eles investigaram basicamente literatura, de gostar de ler e de se interessar por coisas que nos atormentam. E aí tem cada um na sua área, cada um, né, no seu ramo de pesquisa. O Freud, por exemplo, vai para a coisa da castração, sobre os tabus sexuais. No caso do Jung é a coisa da sombra arquetípica, que nós temos a projeção e as personagens têm isso desenvolvidas, de suspeição, de paranoia em relação a tudo, basicamente. Por isso que a gente tem tantos personagens que também são meio maluquinhos mesmo, ou que tem a sanidade colocada em jogo o tempo inteiro. Então você não sabe se realmente ele está vendo, ou sentindo, ou vivendo o que ele está vivendo na tela, ou se é tudo na cabeça dele, né? Então a gente tem grandes clássicos que são exemplos disso. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. E é claro que bons filmes de terror psicológico devem nos assustar, né? E como é que eles fazem isso? Mesmo trazendo situações absurdas, eles trazem verossimilhança. Eles procuram causar identificação entre o espectador e os personagens. Não só os personagens que estão sofrendo, né? Mas às vezes você causa identificação com o vilão, por exemplo. Que seja ele imaginário ou que exista corporeamente falando, né, no filme. E eles usam muito bem recursos técnicos. A fotografia, trilha e efeitos sonoros. A montagem também pode ser um recurso, e é um recurso muito utilizado em filmes de terror. O cinema tem inúmeros exemplos disso, desde clássicos bem do começo da história do cinema, até filmes bem recentes. Então, sei lá, Psicose é um que vem à cabeça mais facilmente, porque esse é, assim, quase unanimidade, né? Que além de ser um bom filme, ser um ótimo filme, na verdade, é um ótimo exemplo de um terror psicológico. O Iluminado e, basicamente, os filmes que são baseados na obra do Stephen King. Bebê de Rosemary, do Roman Polanski, que inclusive está completando 50 anos esse ano, é um exemplo sensacional disso. A gente fica tenso o tempo inteiro, sem ter aquela coisa de ficar tomando susto, né? Ou de ter essa nojeira, essa sangueira, não tem isso. O filme inteiro trabalha a sua cabeça. Rocky. Trying to get me to be his mother. Aren't you his mother? Ou seja, bons exemplos não faltaram pro pessoal do Slenderman se inspirar e fazer um negócio decente. E agora sim, a gente vai para a sinopse em 10 segundos. Hayley Rain, Chloe e Kate resolvem brincar com o perigo e invocar o Slenderman através de um vídeo na internet. Essa internet. E aí, coisas sinistras começam a acontecer.
a partir do sumiço de uma das amigas. Pra quem não conhece esse tal de Slenderman, que porra é essa? Ele é uma lenda, um meme que surgiu na internet em 2009. E ele é descrito como um homem alto, de braços longos, que não tem rosto, veste um terno. E ele sequestra pessoas e, com mais frequência, crianças. Ele tem o poder de causar confusão mental, mexer nas memórias, e isso facilita esse processo de sequestrar as pessoas. Eu não sei se isso chegou no Brasil, eu não me lembro. Não tem no Brasil isso. Não tem, Slenderman não tem no Brasil. Mas se a gente for traçar um paralelo com a nossa infância, com a nossa adolescência, seria meio que invocar demônios com o copo. E a gente pode começar a pontuar, né, os problemas. Uma coisa que salta logo aos olhos é a fotografia dele, que é horrível. É muito escuro. Como é que a gente vai ter medo de uma coisa que a gente não tá nem enxergando? Tem um abuso de time-lapse, que o tempo todo é time-lapse do céu, time-lapse e que causa um desconforto, porque parece que não tem mais o que mostrar. A trilha sonora é mais manjada do que tudo, assim. Na verdade, o filme inteiro é bem manjado, né? As situações que são para dar os sustos, que é um filme também que mescla um pouco isso, você manja na hora, você sabe a hora que vai entrar o susto. E aí essa antecipação acaba com toda a surpresa que deveria te causar o susto, né? Porque um susto geralmente é uma surpresa. E aí você não se assusta. O que para um filme de terror é bem triste. Alguns ele leva, outros ele deixa loucos. Depois que você vê, não esquece mais. Não! Sai daqui! Já não estava muito legal até a metade do filme. Mas da metade do filme pra frente, aí é que desanda mesmo. Parece que eles não sabem mais o que fazer com a história e vai acontecendo um monte de coisa aleatória. Personagens que cumprem papéis e acontecem coisas com eles sem motivo nenhum. Não tem nem motivo pra estar ali o personagem, mas tá. O motivo é sair dessa enrascada que eles se meteram. É isso, aí eles começam a criar esse monte de penduricalho pra poder ver se dá algum sentido pra encerrar aquele trem, porque é isso, o final é uma salada de fruta de efeito e coisa sem sentido, você fica assim, minha nossa senhora, o que os caras arrumaram aqui, bicho? Dá pra você ver claramente, assim, geralmente o filme de terror ele tem um ritmo, ele começa um pouquinho mais lento, vai dando o clima, e é óbvio que ele vai aumentando, né, até chegar no clima e tal. Esse filme, ele tem dois momentos, assim, ele vai lento, sem acontecer nada, sem dar medo de nada, né? De repente acontece um monte de coisa, que também não faz o menor sentido, então fica ruim. Não tá lá nem cá, né? É 8 ou 80. Tô muito puto com esse filme agora. Um exemplo disso é o par romântico da personagem principal. Ele vai aparecendo até a metade do filme como um personagem secundário qualquer, e em certo momento, nessa parte que começa a acontecer um monte de coisa aleatória, acontece uma coisa com ele, que a gente não vai falar, porque se você quiser assistir esse filme e sofrer, é por sua conta. Acontece uma coisa com ele que não tem porquê, não tem a mínima lógica e não tem uma resolução e não tem nada. Que é o que você falou no começo desse assunto, né? Parece que eles se perderam completamente e falaram assim, bicho, a gente tem que terminar esse filme. Parece que é pra encher linguiça. Ainda tô vendo ele. Ainda tô vendo ele. Resumo da ópera é que a gente não sente medo, nem tensão, nem, sei lá, nada. Não sente nada. Sente um pouquinho de raiva, um pouquinho de arrependimento, talvez. Num filme que deveria causar tensão, causar terror, causar medo, que deveria deixar a gente pregado na cadeira e que não consegue chegar lá. Porque a gente simplesmente não consegue se conectar com os personagens, porque a história é pessimamente escrita. Nem o Slenderman, que seria uma figura aterrorizante, é bem feito. Então, nem pra ter medo dele ali na tela dá. Eu acho, tem uma coisa que eu acho, que é bem difícil pra esse filme, principalmente porque a gente tá tendo uma leva de ótimos filmes de terror, séries de terror. Então, fica mais complicado ainda quando você tá com o nível lá em cima e vem uma cagada dessa. Desculpa, Slenderman. Mas a gente não tem medo nem dele aqui andando em casa no escuro, de ir no banheiro e pegar. Eu morro de medo da freira, por exemplo. Não viu nem o filme, viu só o trailer.
Eu cago de medo dela. Que ela... Tenho medo da Marion. Não vou Eu buscar tenho água medo de novo. do... Aquele rapaz do Castle The Rock. Kid. Horrível aquele menino. Ele tem 3 metros de altura, coisa tenebrosa. Ele é o Slenderman. Aquele menino é o Slenderman. Você desvendou o caso. Por falar nisso, vocês querem que a gente fale sobre Castle Rock? Querem? E o questionamento. Então até o próximo vídeo. Segue aí nas redes sociais, tá aí embaixo. Se curtiu, dá joinha. Se você Não dê joinha negativo se você não gostou do filme, hein? Dê joinha positivo. Se você não gostou do nosso vídeo, explica pra gente nos comentários por quê. Não xinga. Se inscreva no canal que o Slenderman não vai te pegar. Não dá pra ter medo. Tchau.